Olá, sejam todos bem-vindos à nossa sessão Descubra Técnicas Vencedoras de Data Storytelling com o MicroStrategy Dossier. Eu sou Anderson Santos, sou líder do time de pré-vendas da MicroStrategy e nos próximos minutos vou compartilhar dicas incríveis de como contar histórias brilhantes usando a MicroStrategy como plataforma. Vamos começar? Uma frase interessante que eu quero compartilhar com vocês. Já diria Platão, aqueles que contam histórias dominam o mundo. Bom, Data Storytelling. Qual que é a definição conceitual do Data Storytelling? Então, bom, a gente sabe que simples tabelas, dados, não são atraentes para os usuários. Um gráfico, sem a história que ele conta, sem emoção por trás disso, também não é suficiente. Então, o conceito de Data Storytelling é a arte de contar uma história com os seus dados, trazendo uma dimensão subjetiva aos dados, aos gráficos, transmitindo uma mensagem, transmitindo emoção, né? Indo além de uma chuva de visualizações, imagens, gráficos que não fazem o menor sentido ao leitor. Aqui eu compartilho com vocês na tela uma narrativa com um significado para essa representação gráfica. Então, quando eu vejo dados, por trás disso eu preciso de um significado. Quando eu vejo gráficos, quando eu vejo histórias, é muito mais do que uma comunicação visual. Quando eu tenho uma mensagem, ela vale muito mais do que uma simples visualização. E a emoção, ela traz todo o sentido para a narração que está por trás daquilo que eu estou trazendo para vocês, do que nós estamos levando para os nossos consumidores, para os nossos usuários. Por trás do Data Storytelling, palavras como dado, história, visualização, a narração, né, a narrativa por trás disso, o mais importante de tudo é a emoção. A emoção que essa nossa história traz. Tudo que aquele dado tem de conteúdo para ser compartilhado com as pessoas que estão consumindo aquela história. Então, como já diria, né, a Jennifer Ecker, ela é uma psicóloga social, ela é professora de marketing na Universidade de Stanford, e ela diz que quando os dados e as histórias são usadas em conjunto, eles ressoam com o público, tanto intelectual quanto de forma emocional. Para um efeito duradouro, é necessário persuadir, é necessário que o cérebro racional ressoe, mas também o cérebro emocional. Pegar a emoção, a importância daquela informação por trás de dados e trazer isso para quem está consumindo essa história, para quem nós estamos contando essa história com os nossos dados. Data staging, né? Uma melhor comunicação. A comunicação em si, ela vai muito mais do que o design, do que o contexto, do que uma apresentação PowerPoint. Ela precisa do wow. Eu preciso traduzir e trazer para as pessoas que consomem a história a emoção, mas o impacto visual, para que elas vejam isso, para que elas sintam esse wow na apresentação que a gente está trazendo, na história que a gente está contando. E aí, uma boa visualização, né, uma boa história, por trás disso ela precisa de uma ferramenta de data visualization. Para que eu possa contar uma boa história com os meus dados, o data visualization ele é fundamental. E por que ele é fundamental? Primeiro, para que eu possa descobrir e explorar os meus dados, para que eu possa entender e analisar os dados que estão ali, seguir os indicadores de performance, monitorar as atividades. E mais do que isso, para que eu possa ter uma boa história, a ferramenta de Data Visualization, ela vai me ajudar a comunicar e destacar quais foram as conclusões que foram tiradas da minha análise, cativar o público, envolvê-lo nas ações que estão sendo recomendadas pela minha história e convencer os interlocutores. Então, graficamente aqui, eu mostro para vocês que numa extremidade eu tenho o dado, os meus repositórios de dados. Através do Data Visualization, eu tenho a capacidade de explorar essa informação, de descobrir, de entender, de analisar esses dados. Mas mais do que isso, de trazer insights. E esses insights, através do Data Storytelling, precisam ser explicados para a minha audiência. Para que dessa forma eu possa destacar os pontos mais relevantes, para que eu possa me comunicar de uma maneira muito clara naquilo que aquela história, que aquele roteiro de dados está tentando trazer para o público, para que eu possa envolvê-los e convencê-los. Convencer a minha audiência de que aquela decisão, de que aquele insight é o melhor a ser seguido.
E aí, a chave para que eu possa ter um data storytelling de sucesso é que ele sirva para que eu possa comunicar, engajar e persuadir. Eu comentei até aqui sobre a importância da emoção traduzida na história. Eu comentei também sobre a importância do wow, de realmente impactar visualmente quem consome essa história. E para que ela realmente seja de sucesso, a comunicação, o engajamento, o processo de convencimento, ele precisa ser feito em algumas etapas. Então, a primeira delas é fundamental que sejam dados contexto ao dado. Eu preciso contextualizar aquela informação. Eu preciso trazer para a minha audiência do que se trata. Né? Trazer o contexto para aquela informação. O uso de timelines e visualizações animadas para que eu possa realmente trazer o uou de quem é a minha audiência. Né? Visualizações alternativas fazem a diferença. Então, muitas vezes, não só o uso de gráficos de barra, gráficos de linhas, visualizações convencionais, mas visões alternativas, outras formas de contar aquela mesma história, de trazer o mesmo dado. Cuidado, pessoal, cuidado com o design, porque muito mais do que a informação que está ali por trás, as pessoas que consomem a história, elas são atraídas por um visual legal, por um design legal, por uma experiência de uso no consumo daquela história, daquela informação. É muito interessante quando eu consigo engajar os meus usuários, os consumidores daquela história, através de animações, assim como são feitas nas apresentações PowerPoint, né? Convencer a minha audiência como se eu estivesse usando um PowerPoint. E o porquê não utilizar o PowerPoint no momento de contar a minha história com os dados? Basicamente porque a transição em sair da minha tabela, das minhas fontes de dados, a criação das minhas visualizações através da ferramenta de Data Visualization e depois uma conversão, exportação ou mover esse conteúdo para uma apresentação PowerPoint, coloca em risco tudo o que foi feito até ali, toda a questão de segurança, de governança, de controle de acesso aos dados. E mais que isso, a manipulação dos dados, a movimentação manual daquela informação. Então, toda a confiabilidade por trás da minha história, ela pode se perder. Então, eu preciso contar a minha história, eu preciso do meu data storytelling, mas convencendo a minha audiência como se eu estivesse usando um PowerPoint. Então, como que eu posso fazer isso? Como seria a melhor forma para que a gente pudesse fazer isso? Então, a primeira coisa, o que vocês estão vendo na tela de vocês, isso tudo que eu tenho compartilhado com vocês, não é uma apresentação PowerPoint. Isso não é um PPT. Gente, isso aqui é uma apresentação, é um data storytelling construído utilizando o MicroStrategy Dossier. O que nós vimos até aqui, a utilização das regras e das dicas para que a gente possa contar essa história, toda a transição entre os slides ou as páginas dentro do meu dossiê, a comunicação visual, o uso de animações, tudo isso construído utilizando o MicroStrategy Dossier. Toda a transição e mudança dos slides sendo feita, assim como se eu estivesse usando um PPT. Isso é muito legal, isso é muito poderoso, porque a plataforma MicroStrategy pode trazer para vocês a experiência de um data storytelling, mas mantendo por trás da cena todos os benefícios de uma solução corporativa, robusta e simples de ser construída, né, como as soluções MicroStrategy. E aí, basicamente, a gente vai passar um pouquinho mais sobre as dicas que eu dei e como que a gente traz esse conceito e essas dicas para dentro do universo MicroStrategy e como que a gente pode aplicar com as features do próprio MicroStrategy. Então, primeira coisa, dê aos dados algum contexto. Essa foi uma das dicas, um dos pilares que eu trouxe para vocês até aqui na apresentação. Eu preciso mostrar eventos, explicar tendências, valores que estão destacados. Eu preciso trazer um outstanding para essa informação. E aí, para que eu possa fazer isso, eu vou dar um exemplo. Durante o período da pandemia da Covid-19, a Google disponibilizou um relatório regional, né, com informações sobre a movimentação da população dentro das regiões. E aí a gente vai tentar
primeiro mostrar a ideia de um dashboard com dados, com informações relevantes, e como que a gente poderia converter isso para um data storytelling de sucesso, né? Então, primeira coisa que a gente pode observar é que esse relatório de mobilidade regional do Google, né? Aqui eu tenho dados da França, numa região, e aí eu tenho informações sobre varejo de recreação, farmácias, parques, áreas residenciais, as áreas, estações de transporte, né? E os locais de trabalho. E olhando para esse dashboard e consumindo os dashboards como isso era feito anteriormente, eu tenho simplesmente que houve uma redução de 41% na movimentação das pessoas em restaurantes, cafés, shoppings, né? Durante esse período de análise. Eu sei que nas farmácias, nas lojas de alimento, etc., houve 11%, 37% nos parques, mas a primeira questão, quando eu falo do data storytelling, é que o dado por si só, ele não representa, ele não fala. Nós precisamos, para essa história, trazer contexto. Nós precisamos melhorar a interpretação inicial dos usuários no momento do consumo. Então, a primeira coisa é ter referências. 41% de redução. Isso é bom ou isso é ruim? Isso está sendo comparado ao quê? Então, se eu olhar na linha do tempo, 41% em média, mas se eu comparar com uma redução, sei lá, na época da gripe espanhola, que foi de 75%, 41% pode soar positivo. Ou não, pode soar como uma catástrofe, como algo muito ruim, porque a circulação de pessoas naquela região, em outras situações, era de X%. Então, o data storytelling, né, muito mais do que dashboards bem construídos, a dica número 1 é contexto, trazer contexto ao dado. Então, vamos passar aqui sobre algumas etapas de contextualização. Eu vou pegar retail e recreação, né? Vou pegar essa primeira visualização gráfica e vou fazer um zoom nela. Eu vou avaliar ela em específico. Então, eu tenho ela aberta na linha do tempo, a gente acompanha essa movimentação desde fevereiro, né, 18 de fevereiro, até 26 de setembro. Isso observando essa fotografia que nós trouxemos até aqui. E aí, olhando para esse raio-x, olhando para essa visão mais detalhada desse nosso gráfico, o que a gente tem? Primeiro, a necessidade de destacar alguns pontos chaves na linha do tempo, né? Então, pontos chaves como a questão quando houve o lockdown, quando os restaurantes foram fechados, durante o período de lockdown na Europa, que foi de março até maio, né, ali realmente representa a maior queda na movimentação das pessoas, mas houveram outros eventos enquanto a recuperação da movimentação nesses lugares ia se dando. Então, se a gente observar ali, eu tenho o momento da abertura parcial dos restaurantes, depois a abertura total dos restaurantes, quando realmente acabou, né, a emergência, né, aquele momento da emergência de saúde, aquele momento mais crítico, e depois toda a movimentação das pessoas dentro daquela região e como isso se deu. Então, para analisar esses 41%, é fundamental que quem esteja consumindo essa história saiba efetivamente quando os restaurantes foram fechados, quando o lockdown começou, quando ele terminou, quando todo o processo de movimentação das pessoas na rua, na França, se deu. E isso simplifica a leitura. E aí a mesma coisa, a mesma leitura, se a gente estiver olhando outros gráficos que nós tínhamos ali dentro daquele dashboard, né? A questão das estações de transporte, então a movimentação das pessoas e como se deu essa movimentação dentro dessa linha do tempo. A mesma coisa olhando para as drogarias, para as lojas de alimentos, né? Onde a movimentação se deu e como é que ela se deu. Outra opção, outra dica para que a gente possa contar essa história é o uso de visualizações alternativas, que a gente possa fugir das visões convencionais para contar essa história. Então, existe dentro da plataforma MicroStrategy outras maneiras de trazer visualizações atrativas que sejam muito mais intuitivas. Eu posso usar a tecnologia SVG, D3, HTML. Então, a gente pode criar essas apresentações para que elas realmente sejam o nosso quick win
no momento de contar a nossa história, de propagar a informação que a gente está montando. Então aqui eu tenho alguns exemplos. Ring charts, né, são alternativa aos meus gráficos de pizza, com informações mais detalhadas, com contextos, com um apelo visual, com um design muito mais bacana. A gente pode contar essa história através destas mesmas visualizações, só que trazendo imagens para o fundo, para que eu possa contextualizar melhor do que se trata. Visualmente, as pessoas têm a capacidade de conseguir identificar determinadas informações baseadas em imagens que remetem a ela a alguma coisa. Então, o uso de imagens em conjunto com o uso dos dados ajuda em muito para que as pessoas se identifiquem, reconheçam aquela imagem e a partir dali possam consumir melhor o dado que a gente está levando dentro da nossa história. As visualizações, elas podem ser utilizadas, e como eu comentei com vocês, muitas vezes, se eu tenho uma comparação, se eu tenho uma outra métrica sendo comparada ali, fica muito mais simples de saber se aquele resultado soa positivo ou não. Aqui na tela a gente tem um exemplo, 78% de satisfação, um indicador de satisfação de cliente, de atendimento. A meta era 70%. E comparada ao ano anterior, eu fui muito bem, porque 65% foi o meu percentual do ano anterior. Então, as minhas métricas, quando eu trago essas métricas adicionais, métricas comparativas dentro das minhas visualizações, eu simplifico em muito o processo de tomada de decisão, de interpretação daquele dado. A gente pode usar os gráficos de barras e movimentar essa informação, trazer ela para a nossa história em outros formatos, né? Então, eu tenho ali na cor verde a meta para esse ano, eu tenho ali 70% como meta e 65% para o ano anterior, né? Visualmente fica muito mais simples também de comparar as informações. A gente tem outros exemplos. Uma outra dica que eu havia listado e abre mais detalhes para vocês é o design, né? Então, eu preciso ter muito cuidado com o design para que eu possa ter uma boa experiência de uso, para que as informações estejam disponíveis para o usuário ali, de forma que ele possa visualizar os dados, ter uma visualização que seja realmente atrativa, né, ela seja algo atraente para ser consumido, mas eu preciso tomar cuidado para que eu não prejudique a leitura da informação. Então, os meus indicadores, as minhas informações precisam estar contextualizadas, precisam usar visualizações diferentes que possam ajudar a tornar essa minha história muito mais atrativa aos olhos, mas o design é fundamental. Então, o que eu preciso trazer para dentro das minhas histórias, né, além da cautela no uso das imagens de fundo, mas a contextualização do meu dado, a organização das minhas informações para que ele possa, né, o usuário possa bater o olho e acompanhar melhor ali se cada uma daquelas informações soa positiva, negativa, o que se compara e onde cada informação vai estar organizada ali dentro da minha história, né? Então, o uso das imagens, a contextualização, o uso de visualizações alternativas para contar a mesma história, mas visualmente de uma maneira muito mais simples de ser interpretada. O processo de contar a história, né, ele se dá, então, fazendo um resumo do que a gente trouxe até aqui, através da emoção, né, pegando a informação através da emoção, através do visual, trazer o wall para os usuários. A gente precisa dar contexto para as nossas análises, a gente precisa trazer as visualizações e informações gráficas de forma alternativa, outras formas além das visões mais convencionais, mas cuidado com o design, para que a gente possa contar essa nossa história. Quem consome é pego pela emoção, mas consegue ter exata dimensão do que a história está querendo contar, do que ela está tentando trazer. E aí, para que a gente possa cada vez mais contar a nossa história e usar a estrutura semelhante ao que a gente faz dentro de um PowerPoint, por exemplo, o uso das animações, né? Então eu posso, através dessa nossa história, trazer um SVG animado, trazendo um pouco mais de suspense. Então, durante a transição da minha história, ele vai carregando um pouquinho, trazendo os meus indicadores, mostrando isso em tela. Esse suspense, ele acaba prendendo a atenção das pessoas que estão ali, das pessoas que estão
consumindo a história. Então ele sabe que 65% ano anterior, a meta foi 70%, e em cima daquele outro exemplo que nós havíamos falado, os 78% desse ano, visualmente, a gente consegue mostrar uma evolução e mostrar o quanto isso soa positivo, comparando os nossos indicadores. Além do mais, a ideia das transições, das animações, como eu havia comentado, para que a gente possa captar a atenção, fazendo essas transições de forma lenta, organizada e colocando o contexto de cada uma das informações que estão ali, né? Então, cada uma das minhas visualizações, trazendo para a tela, contando a história e saindo de um universo de data visualization, estático, sem emoção, sem contexto do que se trata aquela informação e muito menos sem insights, sem recomendar qual é a melhor ação, a melhor próxima ação a ser tomada. O Data Storytelling, muito mais do que contar a história, ele precisa trazer para quem está consumindo qual é a recomendação, qual o insight, qual é a lição que essa história nos traz, qual é a conclusão que essa história nos traz. Então, montar essa nossa apresentação, tirar os nossos dados de uma ferramenta de data visualization, trazer isso para dentro de um PowerPoint, perder durante essa transição todos os benefícios de uma ferramenta robusta e corporativa, né, a governança, a segurança no dado, isso se dá através do MicroStrategy Dossier, contando essa nossa história, contextualizando esse nosso data storytelling através de transições de páginas e capítulos, organizados como a gente teria dentro de um PowerPoint. Então eu tenho toda a minha organização aqui, toda a minha transição, né, dos meus capítulos e páginas sendo feitas ali de uma maneira extremamente visual atrativa, como eu teria dentro de um PowerPoint, né, só que usando o MicroStrategy, utilizando o dossiê para isso. Aqui, a gente tem exemplos de algumas histórias sendo contadas, a questão da transição, da contextualização do dado. Então, muito mais do que simplesmente trazer uma visualização gráfica que mostra locais onde as pessoas acreditam, né, que o risco, a probabilidade de contrair Covid, ela vai ser maior ou menor, a gente contextualiza basicamente do que se trata. Então, ele fala um pouquinho que não são apenas os navios de cruzeiro, que os riscos estão associados e reconhecidos em outros lugares, as informações contidas ali e um design por trás, né? Aqui falando única e exclusivamente da transição de um slide. O segundo, falando sobre ainda sobre o tema pandemia, comportamento, Covid, preocupação das pessoas, mas aqui falando um pouquinho sobre comportamento. Então, tudo que as pessoas estão estocando durante a pandemia, o que foi aprendido durante esse tempo, né? Mas basicamente o que as pessoas estão armazenando, estão estocando, tudo isso menos o álcool, né? Menos o álcool em gel. Então as embalagens, todos os produtos associados ali, né? Daqueles que já estocaram, contados, né? Essa história sendo contada de forma gráfica, de forma visual para os nossos usuários. Basicamente, comunicação, trazer insight, os nossos data vis, as nossas histórias contadas através de ferramentas de data visualização, contadas de forma estética, com dados tratados, com segurança, com governança, para que os nossos insights possam ser comunicados, para que as nossas histórias sejam comunicadas com a nossa audiência e os insights que eu comentei, a tomada de decisão, a recomendação da próxima melhor ação sendo feita através dessa nossa história. Então, comunicar, engajar e persuadir. Quando eu falo de comunicação, eu estou falando de levar essa minha informação. Quando eu falo de engajar, as transições visuais, as animações, as diferentes formas de visualização que a gente trouxe dentro dessa nossa história podem ajudar para que as pessoas se sintam engajadas por aquilo que nós estamos contando, sintam-se atraídas pela história que está sendo contada e aí eu possa alcançar um maior número de pessoas. O processo de convencimento, de persuadir, né? Então, as minhas histórias baseadas num estilo PowerPoint, ao invés do uso dos meus dashboards simples, traz os meus usuários, traz a minha audiência para aquele fluxo padrão que ela está habituada, ou para que quando ela precisa contar as histórias, né, a partir dos dados dela,
ela possa estruturar essa história assim como ela faria usando um PowerPoint, usando um PPT. E para finalizar, a Jennifer Ecker, que nós trouxemos uma citação no início da nossa apresentação, ela reforça que as histórias são até 22 vezes mais memoráveis do que os fatos. Então, ao invés de reportarmos fatos através dos nossos dashboards, vamos contar histórias através dos nossos dados. Vamos orientar os nossos usuários, a nossa audiência, a melhor próxima ação a ser tomada. Aqui a gente fala sobre um processo de mentoria que pode ser dado por nós para as pessoas que estão interessadas. Aqui foi a última data, mas a gente coloca à disposição o nosso trabalho para que a gente possa apoiá-los na condução desse processo de tomada, né, de contar a tua história. Então, a mentoria da nossa parte, um consultor nosso pode ajudá-los nesse sentido. Traga o desafio para que a gente possa apoiá-los durante esse processo, tá? Eu quero agradecer o tempo de vocês, a dedicação de vocês nos últimos minutos. Eu deixo o meu e-mail, deixo as nossas redes sociais para que vocês possam interagir com a gente. Tragam as dúvidas, tragam sugestões, sejam bem-vindos e mais uma vez, muito obrigado, gente.